Voltamos com a nossa conversa aqui no Gente em Destaque, na TV Câmara Jacareí, com o escritor Fabrício Cunha. Eu queria abrir esse bloco colocando o vídeo número 2 para a gente aí continuar a conversa aqui com o Fabrício. Vídeo 2. Essa música tem um significado especial para você, né? Tem dois, na verdade. Sair da igreja evangélica, depois de uma vida toda, né, foi muito difícil. E ela culminou com outras circunstâncias difíceis na minha vida no mesmo período. E depois que eu decidi que sairia mesmo, tal, e fui eu que decidi, eu que pedi demissão de onde eu trabalhava na época. Foi uma coisa ao mesmo tempo abrupta, porém consciente. Eu me esqueci me perdi aqui no que a gente estava falando. Do significado, você estava falando de... Desculpa, verdade. Aliás, eu tive um tratamento oncológico, estou super bem, graças a Deus, mas a memória foi fritada. Não faz mal. De um jeito severo. O primeiro significado tem a ver com isso, então, uma saída, né? É um pouco altiva, porque fala dos cegos do castelo, me despeço e vou, como se eu fosse a única pessoa que enxerga. Mas naquele castelo, daqueles cegos, eu realmente me despedi e fui embora. E ela foi esse tema de uma partida muito difícil, porque foi o solo, o chão onde eu pisei por muitos anos da minha vida. O segundo significado foi a partir desse momento do vídeo mesmo. Nesse dia do vídeo, foi o dia que pela primeira vez eu ouvi de uma forma objetiva e dirigida a mim a palavra linfoma, que é um tipo de câncer, a maioria das pessoas conhece, mas quando você ouve aquele diagnóstico e ele tem a ver com você, ou o que seria pior, com algum dos meus amores, um dos meus filhos, com a Vitória, minha companheira, seria terrível. E nesse dia tinha um show, já tinha mesmo o show, né? E eu fui para lá. Eu e o Nando, a gente tem uma amizade já de uns bons anos, por outros caminhos e circunstâncias, todos legais, inclusive. E eu cheguei lá mais cedo, contei isso para ele e contei sobre o que os cegos do castelo eram e o que passaria a ser, né? E esse show estávamos eu, a Vitória, minha companheira, Sofia, minha filha mais velha, Tiago, meu filho do meio. A Catarina, minha filha mais nova, não foi. E eu estava com muita dor nessa época, né? Era a época de descobrir as coisas, então eu estava com todos os sintomas mais difíceis. E eu não sei se eu ficaria nesse show, mas eu precisava ficar. E aí eu achei uma cadeirinha num lugar, foi até engraçado, porque as meninas sentaram lá na plateia normal. E eu falei, o único jeito de eu assistir esse show é numa cadeira que eu possa me movimentar. E aí tinha uma cadeirinha atrás do palco, eu peguei essa cadeira, atravessei o palco sem ninguém ver antes do show, coloquei ali do lado e só fiquei ali ali era um momento muito importante para mim e para eu estar sozinho. E ao mesmo tempo acompanhado à distância de pessoas que são e seriam fundamentais no que viria pela frente. E aí, no meio da música, ele sai. Aí o vídeo, apesar de não estar muito claro, porque é a Vitória filmando sem saber o que vai acontecer. E eu ali assistindo o show, sem saber também, claro. E ele teve essa expressão de carinho fundamental, de injeção de uma energia muito importante para o que viria nos dias seguintes. Então, eu tenho
pelo Nando um amor de fã, claro, e de amigo, e uma admiração de amigo mesmo, pelo tipo de gente que ele é, que é diferente, especial. E acabou... Pra você ter uma ideia, desculpa, ao longo do tratamento, ele mandou vídeos, eu ia contando tal, ele mandou vídeos para... Não foram todos, porque é muita gente, mas um número enorme de profissionais, e não é profissionais para os médicos, não, para todo mundo. Todo profissional é importante nesse momento. Tanto que, quando eu chegava no hospital para as sessões, tal, eu era recebido sempre pelo Henrique, o porteiro. E era o abraço, Rodrigo, mais importante naquele momento. O Henrique é um cara desse tamanho. Eu chegava lá, ele me abraçava apertado, vai dar certo. Um dia que eu fui embora, ele olhou para mim, chorando, ele e eu também. Ele falou, não falei que deu certo, que ia dar certo. Então, essas múltiplas circunstâncias hoje trazem a serenidade para falar disso, não só em paz, mas com bastante alegria. E essa música, de certo modo, foi uma espécie de canção que conduziu um pouco o seu tratamento ali, né? Que as pessoas cantavam depois, não foi isso? Sim, principalmente os meus filhos. A partir disso, tem... O Tiago, por exemplo, me contou que ele estava num lugar uma vez de passagem, essa música começou a tocar. Onde essa música começar a tocar e onde nós estivermos, a gente vai parar para ouvir. Se eu continuar contando essas histórias, eu vou travar emocionado aqui. Mas até eu já me esforcei para ser ateu, Rodrigo, muito. Mas precisa de muita fé para ser ateu e eu não tenho tanta fé assim. E em momentos de dúvida, sabe? De alguma circunstância negativa que sugeria um retorno, esse tipo de preocupação que a gente ganha depois. E eu estar num lugar, por exemplo, com essa preocupação e começar a tocar essa música. E eu respirar, emocionado, agradecer e falar, eu sei que quem disse que cuidaria do meu jardim, prepararia o meu jantar, continua fazendo isso. E claro, são sensações naturais, né? Você ter medo da morte, você pensar, não sei se vai dar certo. E eu acho que você se agarrar a essa fé também é importante, né? Durante o tratamento, como é que foi essas partes no hospital? Ali, acho que muitos momentos sozinho, ali com você mesmo. Como é que isso se deu? Cara, eu acho assim, eu acho que eu fui agarrado pela fé, ao contrário, eu estava tão cansado, tão enfraquecido, porque eu vinha de uma circunstância pré-tratamento, durante a pandemia, eu tive uma depressão muito agressiva. Então, se eu te disser que o diagnóstico de um câncer foi a coisa mais difícil que aconteceu comigo, é mentira. A depressão profunda, eu acho difícil ter alguma coisa que se aproxima disso daí. Você tá vivo sem querer estar vivo e não saber o que fazer para recuperar esse desejo, né? Mas ao longo do tratamento, com a fé de alguma forma restabelecida, mais por mérito dela mesmo do que meu e de pessoas do meu entorno, vou contar uma história que ela de alguma forma ilustra o todo. Na minha primeira internação, a Vitória ela me acompanhou em todos os períodos, né? A gente foi para o Pio XII, o hospital onde eu fiz o tratamento, em São José dos Campos. E eu fiquei num quarto grande, só eu e ela. Eu falei, caramba, né? O SUS é incrível mesmo. E um sentimento de vitória. Eu com a Vitória, com o sentimento de vitória ali. Pensando, puxa, que bom, né, que isso se enuncia como uma coisa mais tranquila. Aí eu fui andar no corredor e o corredor não combinava com aquilo que eu estava vivendo no quarto. Era a minha primeira chegada ali, então eu não tinha noção e o respeito que demanda você caminhar num ambiente desse. E eu vendo as pessoas sofrendo, poxa, falei, eu estou sintonizado errado nisso aqui. Aí no outro dia cedo, aí o que aconteceu foi que eu deitei na cama, olhei para cima e tinha um crucifixo católico. Crucifixo católico tem Jesus ali representado. E é um Jesus sofrido, pobre, machucado,
né, magro. É um Jesus em agonia. E na hora eu senti, a gente fala, né, senti Deus falando comigo. Ele nunca sabe o que é, mas a gente sabe o que está acontecendo. Você não sabe quem, o que, como, mas você sabe e o porquê, né? Que Jesus é essa pessoa, a pessoa sofrida do crucifixo ali. Ele não é esse rei pomposo que as pessoas enfatizam. E ali, naquele momento, a partir desse encontro entre mim e o crucifixo e mim mesmo, eu sabia que eu encontraria naquele momento, naquele espaço, aquele Jesus. E que eu também seria aquele Jesus. O que precisa de alguém para me dar banho e me alimentar. E o Jesus que dá banho e alimenta alguém. E foi assim ao longo do tratamento. Muita gente me serviu porque eu não conseguia. E quando consegui, eu servi muita gente que não conseguia. Esse é um movimento naturalmente bonito num ambiente de muito sofrimento e tristeza. Mas nesse tratamento todo você tinha que passar por isso bem, porque você tinha prometido uma coisa para alguém. Você lembra, não? Eu prometi, eu não sou de prometer muitas coisas, não. Mas eu prometi, por exemplo, para o meu sobrinho. Então espera um pouquinho. Vamos ver o vídeo 3 agora. O vídeo 3. Ai. Tio Fabrício, eu tô aqui pra dizer que te amo e pra lembrar daquela vez que você virou Homem-Aranha no hospital e que eu te emprestei o carrinho que quando você saísse de lá, você ia me devolver. Beijo, te amo. Poxa. Cara, esse menino é um menino diferente. Na nossa família, ele é tão pequenininho. Ele ocupa um lugar tão grande, tão denso, tão importante pra gente que é inexplicável. Ele te deu um carrinho e você tinha que devolver depois, né? Não, bicho, esse moleque, maldito moleque. Ele primeiro que ele é apegado com os carrinhos. Ele monta de um jeito que se você mexer, ele sabe. Então aquele gesto dele comigo era muito mais do que dar um carrinho. Era dar uma coisa que ele preza, né? E quando eu peguei, eu prometi mesmo pra ele, eu tinha que cumprir esse negócio. Uma das coisas que eu tinha que sobreviver era para cumprir minha palavra com o Luquinhas, que eu chamo de Suquita, porque ele pequenininho parecia uma garrafinha de Suquitas, pequena. E a outra coisa do Homem-Aranha é porque algumas das medicações quimioterápicas que eu tomei eram realmente muito fortes, né? Cada protocolo é específico. E o meu protocolo foi um protocolo. Aí tinha líquido amarelo e tinha um líquido vermelho. Aí eu não tinha dúvida. Eu filmava e mandava para ele. Só que depois eu saía do hospital e ele falou, e aí, evoluiu? Tá, mas... E eu tinha que dizer que sim. Eu tomei... E aí eu dizia que sim. Eu tinha que pular em 3 árvores, portão, com 2 dias pós-quimioterapia. Então Mas valia o esforço, né? Bom, demais. Só que eu entrava no carro depois que ele não estava mais vendo e quase morria no carro. E repetia tudo de novo na outra quimio, porque vê-lo acreditar naquilo e me devolver o carinho e o amor e a curiosidade que ele me devolvia era um outro tipo de remédio muito poderoso. Então valia tudo. Pra gente fechar esse assunto da sua doença, do câncer, teve uma pessoa que acho que te ajudou muito nessa época da doença e que hoje você também ajuda essa pessoa de uma certa forma. Vamos ver o vídeo 4. Salve, turma. Fabricião, seu lindo, meu amor. Irmãozão, passando agora por algo que você passou aí, a gente sempre se fala de tempo em tempo e se fortalece, assim como eu quis muito estar perto de você naqueles momentos que eu não tenho dúvida que devem ter sido os mais difíceis da sua vida, e a gente já conversou bastante sobre isso. Você não só é um cara que eu amo, mas é uma grande inspiração. Eu acho que você tem uma facilidade e uma grande dificuldade. Eu acho que pessoas que têm a poesia na alma igual você tem 2 lados, né? Tem um lado que consegue enxergar beleza onde não tem, significado onde não tem, cores onde não tem, quando é um momento desses cinzas, assim.
Mas ao mesmo tempo é mais duro também, né? Porque pessoas como você com essa alma são mais sensíveis, então a dor dói mais também. Só que como eu não tenho um outro caminho que não através da dor, de certa forma acaba sendo um aliado. E eu vi você de perto passando por isso. Não sei quem tá com ele no estúdio aí, um beijo para vocês. Mas assim, meus filhos, cara, até poucos meses atrás ainda, quando a gente ia rezar de noite, eles falavam assim, agradecer que o amigo do papai tá bem, que o amigo careca do papai tá bem. Na época eu falava até do tio Fabrício. A gente rezava todo dia por ele, assim, e eles levavam. Então eles lembram pelos pobres, por quem tá dormindo na rua, pelo amigo do papai, tio Fabrício, careca. E na época era difícil de explicar, então eu tinha que explicar que era uma injeção nas costas. Eles falavam que vai levar a injeção nas costas. E hoje, graças a Deus, tá tudo bem e tá mais lindo do que nunca. Beijo pra vocês. Te amo, meu velho. E também foi importante nessa trajetória sua aí. E agora ele enfrenta uma doença e eu sei que você também dá esses apoios. Também funciona assim, né? Parceria, né? Sim, muito. Ele vai entender o que eu vou dizer agora mais do que outras pessoas que não passaram por isso entenderiam. Acho muito bonita a rede que foi construída e reconhecida no entorno do Jonas, assim como aconteceu comigo, mas ele demandou mais presenças por causa de deslocamento e intercorrências. E nessas horas, aquilo que você investiu no que não é visível é a hora que vai aparecer, que você vai sacar. E vê-lo tão cercado de amor e carinho dos amigos é muito bonito e diz muito sobre quem ele é. E ver o jeito que eles estão levando esse momento em família é muito bonito, é muito rico. Conseguir manter a alegria das crianças, mas ao mesmo tempo algum nível de noção do que está acontecendo, né? Os meus filhos já eram grandes, não precisavam desse cuidado que eles estão tendo com as crianças. Mas duas coisas muito bonitas assim que eu recebo do Jonas, que eu tento devolver de alguma forma. A primeira é reconhecer que às vezes o silêncio e a pouca fala vale mais do que... Então você mandar uma mensagem de 3 linhas: acabei de lembrar de você, acabei de orar por você e estou aqui por você. Vale mais do que, olha, Deus... A pessoa que está passando por essa fragilidade, ela só precisa saber que ela não está sozinha, né? Porque tem momentos em que é você e você mesmo, e no mínimo lembrar que tem gente por você faz toda a diferença. E a segunda coisa é isso que ele contou: colocar os filhos para orarem, rezarem todos os dias. E ele me mandava mesmo mensagem: rezamos de novo. Encontrei com as crianças 1 ou 2 vezes. Esse é o tio. E os filhos dele são 2 fofuras, né? Então eu devolver a oração, devolver para ele a realidade de que ele é um nome comum na minha casa, que a gente está atento ao que está acontecendo, é o mínimo mesmo. E Jonas, meu irmão, eu te amo muito. E enquanto a gente está atravessando o deserto, às vezes, bem às vezes, porque você é um cara animado e maduro e firme, a gente olha para um lado e para o outro e só vê areia, só sente calor e sede, e alguma voz sugere que a gente pare, e eu sei que você não vai parar, porque você está, além de tudo, com gente atravessando o deserto com você, ao invés de te ensinar a atravessar, foi com você para sair do outro lado, e a gente lembrar disso e conseguir rir disso num futuro bem próximo. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.